Olá, mais uma vez aqui, falando sobre a palavra do Senhor, e mais uma vez falando sobre a igreja. Hoje estarei finalizando essa primeira parte desse estudo que tenho trazido sobre a igreja, e eu vou falar sobre as características da igreja enquanto família. Esse é um conceito que eu prezo, que eu tenho buscado trazer para a igreja nessa oportunidade que tenho tido, com a finalidade de unir ainda mais o povo de Deus para a pregação, para testemunho do Evangelho, né? Então, esse é um conceito que eu prezo e acho muito importante. Só para recapitular o que eu tenho dito até aqui sobre a igreja, falei que, numa primeira oportunidade, que a igreja é os seus membros, dando importância às pessoas dentro da igreja, que nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Falei sobre as prioridades da igreja, primeiro Deus, depois, então, o mundo que nós precisamos alcançar, as pessoas lá fora, e falei que a igreja é muito mais uma família que uma instituição. As duas coisas são importantes, porém, a igreja, as pessoas vêm sempre em primeiro lugar. Semana passada, eu falei que a igreja não é um acidente. Ela não surgiu porque Israel rejeitou Jesus Cristo, né? Então, ao rejeitar Jesus Cristo como Messias, Deus ficou sem o povo e Deus então formou a igreja como povo. Não, não foi isso. A igreja surgiu no coração de Deus antes da fundação do mundo. É o que Paulo diz em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. No Pentecostes, nós temos o início da igreja, sim, mas o início funcional da igreja, porque ela já era plano de Deus. Por isso, friso essa importância que tem a igreja e a importância de um povo unido, de um povo que vive em comunhão e que sabe acolher as pessoas. Certa vez um pastor disse algo que eu achei inusitado. Ele disse que se converteu primeiro à igreja e depois a Cristo. Estranho, né? Porque nós sabemos que conversão é só a Cristo, a igreja não salva ninguém. Nós não somos convertidos a uma igreja. Sabemos que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas ele explicou. Ele disse que quando foi à igreja pela primeira vez, ele não entendeu nada. Ele não entendeu a mensagem, o que foi falado, o que foi pregado, mas ele entendeu o povo. Ele viu a alegria do povo, ele viu a comunhão do povo, as pessoas foram falar com ele, ele ficou impressionado com aquele carinho, com aquele acolhimento, e durante a semana fizeram contato com ele, perguntando se ele iria voltar, e ele então quis voltar, ele quis estar de novo naquele ambiente, ele quis estar novamente com aquelas pessoas, e assim ele o fez. Aí, depois desse acolhimento todo, ele compreendeu a mensagem do Evangelho, ele compreendeu que Cristo era o Senhor da vida dele e se converteu a Jesus Cristo. Quando uma igreja entende que é uma família no mundo de divisões, no mundo de amargura, no mundo de gente machucada, as pessoas se sentem bem na igreja. Foi o que aconteceu com esse pastor, o que aconteceu com muitas pessoas. Então, eu quero finalizar hoje essa primeira parte sobre esse estudo da igreja, tratando da igreja como família. Eu vou citar o Salmo 68, que diz assim: Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Deus faz que um solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões.
Temos aqui claramente a função da igreja, né? E a função da igreja de libertar aqueles que estão presos, aqueles que estão lá fora. Então vamos lá. Quais são as características da igreja como família? Quais são as marcas de uma igreja enquanto família? Primeira coisa, na família as pessoas se conhecem, sabem seus nomes e têm vida em comum. Então, numa família as pessoas se conhecem, sabem o nome uma das outras e têm uma vida em comum. Isso é muito importante. Assim é a família e assim deve ser a igreja família. As pessoas se conhecem, se relacionam, sabem os nomes umas das outras, né? Não é aquele irmão do sandeiro azul, não. Aquele irmão tem nome, ele é o irmão João, né? Não é aquele irmão de bigode, sabe quem é? Não. Não é aquele irmão que trabalha no táxi, aquele irmão lá da padaria da esquina. Não. As pessoas têm nome. As pessoas precisam ser chamadas. A gente precisa se relacionar para conhecê-las um pouco mais de perto e assim saber as necessidades, né? As alegrias que são compartilhadas pelas pessoas. Quando uma igreja cresce muito, esse risco de anonimato, ele se acentua muito. Então, buscam-se alternativas para que isso não aconteça. Os PGMs, por exemplo. Os PGMs são boas alternativas para que as pessoas se conheçam de maneira um pouco mais aproximada. Mas se não tivermos em mente esse conceito de família, de busca por intimidade, somos capazes de participar de um PGM e ainda assim ter relacionamentos superficiais. Contatos, grupos, apenas com uma, duas pessoas, aquelas famosas panelas, né, que a gente assim tem denominado de uma maneira mais popular. Tá? A igreja precisa se aproximar, se conhecer. O crente novo não é um estranho, mas um irmão bem-vindo, um bem-chegado. Um crente uma vez reclamou que em sua igreja havia muito crente novo, e isso era ruim, porque eles não conheciam as tradições da igreja, não conheciam o jeito da igreja, né? E quando começavam a fazer as coisas, os costumes e as tradições antigas ficavam lá atrás. Mas isso é a beleza da igreja. É assim que nós vamos modificando, vamos nos atualizando, não é isso? Hoje nós temos equipamentos eletrônicos que, vez por outra, precisam ser atualizados, né? Não modificados na sua essência, mas temos a mesma função, porém mais atualizado, mais contextualizado. Numa família, quando chega um bebê, notem que os hábitos antigos são quebrados. Quando um casal chega a ter 3, 4 filhos, sem dúvidas, muitos costumes, né? Muitas ideias que nós tínhamos vão ficando realmente para trás. Só que isso não desestabiliza a família, isso é sinal de vida, é sinal de crescimento. Eu conheci um diácono, né? E ele, por exemplo, não suportava a bateria. Para ele, a bateria na igreja não era uma coisa muito santa, né? E foi assim, reclamava lá dos meninos que tocavam bateria. O tempo passou e ele teve um neto. O neto dele cresceu e se tornou o baterista da igreja, né? E assim ele começou a olhar a bateria. Ele mimava o neto, adorava o neto. E achava tão bonitinho o neto tocando bateria, que com a vinda do neto, com essa atualização familiar, ele compreendeu a importância daquele instrumento para louvor do Senhor. Sabemos que na Bíblia, os instrumentos de corda, de percussão, são todos para a adoração do Senhor. Então, essa pessoa nova trouxe uma atualização naquela mente,
naquele entendimento, e a família cresceu com isso. Por isso que a igreja cresce, quando chegam pessoas novas, com as suas ideias, né? A igreja é esse organismo, e como família ele é um organismo vivo. Os organismos eles mudam, eles vão se adaptando, assumem riscos para sobreviver. E a igreja deve se conhecer, se relacionar, mesmo à custa dessas mudanças. Não podemos ser resistentes a mudanças nesses sentidos. Devemos ser bíblicos, fundamentados na palavra do Senhor, nos fundamentos do Senhor a cada dia, mas entendendo que as pessoas são diferentes e precisamos nos relacionar com elas e não ficarmos fechados apenas no mesmo grupo. Senão a gente não cresce. Segunda coisa, numa família, as pessoas são diferentes, mas se relacionam e se respeitam. Então, numa família, as pessoas são diferentes, mas se relacionam e se respeitam. Importante entender isso. Eu já usei essa expressão, nós não devemos buscar clones, mas respeitar as diferenças, porque elas são saudáveis. Um homem me disse que tinha 5 filhos, né? E ele usou lá o exemplo dos dedos das mãos. Ele tinha 5 filhos, como nós temos 5 dedos nas mãos. Porque perguntaram para se ele tinha alguma preferência. Ele, não, eles são diferentes como os meus dedos nas mãos. Mas todos estão pertencendo à mesma mão. Diferentes, cada um com uma função, né? Cada um aqui com uma utilidade, mas pertencendo a um único eixo, que é a mão como um todo. Então, numa família, há espaço para diferenças que devem ser vividas em respeito. Numa família, há semelhanças também, e elas são boas também. Não precisam ser forçadas, tá? Mas as diferenças devem ser vistas como saudáveis, porque permitem haver análise de um determinado problema, às vezes, de ângulos diferentes. Tá? Então, essa é a importância. As pessoas são diferentes, assim como os dedos, eles se relacionam e se respeitam. Às vezes, para mexer um dedo, você tem que mexer o outro. Né? Isso é o quê? É um relacionamento, é a importância que nós temos, mesmo com as diferenças. Terceiro, vocês vão observar, eu vou falar 6 pontos e eles vão se complementando. Tá? O terceiro, numa família, as pessoas são diferentes, mas têm traços comuns. Então, numa família, as pessoas são diferentes, mas têm traços comuns. Anteriormente, eu falei que elas são diferentes, mas se respeitam. E agora eu complemento dizendo que elas têm traços comuns. Traços genéticos, traços culturais. Eu venho de uma família muito diversificada, de negros, brancos, mestiços. Né? Quando a gente se reúne, nós vemos tantas diferenças, mas somos a mesma família. Aliás, as famílias brasileiras são assim, isso é muito rico. Né? Nós temos um mesmo pecúlio patrimonial, talvez cultural, sendo uma família sadia, o mesmo pecúlio emocional, né? E eu vejo a igreja desse jeito. Temos um mesmo DNA espiritual, porque temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo. Temos a mesma herança cultural, a nossa cultura denominacional, a nossa cultura teológica. Então, as diferenças que eu citei no tópico anterior, né, elas não podem impedir essa semelhança principal, que é a semelhança de Deus, que é a semelhança em Cristo. As diferenças que eu tenho na minha família quando nos reunimos,
de termos pessoas brancas, negras, mestiças, enfim, de vários tamanhos, né, com culturas até diferentes, não impede a semelhança de termos talvez o mesmo DNA, o mesmo sangue. E eu e você, como igreja, temos o mesmo sangue em nós, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então, uma igreja se compõe de pessoas diferentes que ao mesmo tempo são semelhantes, porque são a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. E a semelhança deve ser mais valorizada do que qualquer diferença. A semelhança deve ser mais valorizada porque é a semelhança de Cristo em nós. Quarto, numa família, as pessoas se apoiam mutuamente. Numa família, as pessoas se apoiam mutuamente. Mateus 12, 25 diz que toda casa dividida, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, numa família que tem divisões, ela não subsiste, ela não resiste. E por vezes, numa família, é engraçado isso, até um senso de grupo tão forte numa família unida, que às vezes se fecha os olhos até para o erro. Não concordo com isso, mas eu já vi assim, um filho, por exemplo, ser acusado de um crime hediondo, né? Todas as evidências são contra eles, mas a mãe e o pai, eles estão ali defendendo o filho. Que é um conceito de família. Eu não concordo com isso, mas é um sentimento de família, um sentimento de proteger os seus. Preste atenção onde eu quero chegar. Às vezes a gente que gosta de futebol, né? Quer dizer, eu gosto. É engraçado, né? Mas quando o adversário encosta no jogador do nosso time, só encosta a gente grita, falta! Né? Mas quando o nosso jogador quase quebra a perna do adversário, a gente, não foi nada, né? Como diz, esperou o contato veio, se jogou, né? Segue o jogo. Enfim, a igreja não deve ter esse senso de corporativismo, não é isso que eu estou ensinando, mas de apoio, porque é natural defender aqueles que são nossos. Temos que até ter cuidado para não defender alguém numa situação que não cabe, mas é um sentimento natural. Nós não devemos chamar nunca o mal de bem, preste atenção nisso, mas nós precisamos apoiar. Então, se um irmão está passando por um momento difícil, o que eu preciso fazer? Apoiar esse irmão. Falei na semana passada como Jesus dava apoio às pessoas, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei não faziam isso. Nunca uma pessoa que estivesse passando por um momento difícil bateria a porta de um fariseu, porque não encontraria apoio. Mas um vizinho seu que passa por um momento de dificuldade, se você for um cristão que apoia, que olha as pessoas com um olhar de misericórdia, ele vai bater na sua porta e pedir, ore pela minha vida, ore pelo meu casamento, ore pela minha família, ore pelo meu filho. Se você tiver esse entendimento de apoiar e acolher, então, as pessoas. Por vezes, é outra coisa que eu vejo numa igreja, alguns irmãos vivem de forma muito boa, com fartura, enquanto os outros passam por necessidades. Preste atenção no que eu estou dizendo. Cada um tem a sua vida, mas como cristãos podem viver no luxo e sentar perto de alguém, talvez que não tenha o que comer? Às vezes nós nem sabemos, mas não sabemos porque não nos relacionamos. Não sabemos porque não damos abertura àquelas pessoas de falar, de pedir. De falar que estão numa necessidade, às vezes serão julgadas quando falam pelo problema que estão passando. Não.
Apoio mútuo significa acolher, oferecer o ombro amigo ao que sofre, aos irmãos que precisam de estímulos, que precisam de um ombro, né? De uma companhia, que precisam que você caminhe por um tempo ao lado dela, para que ela possa prosseguir. Ainda, numa família, e é o quinto tópico, numa família se tem empatia. Numa família se tem empatia. Empatia é um termo da psicologia, tá? Para designar o conhecimento de outra pessoa, principalmente do seu eu social. É como se você estivesse no lugar de alguém. Essa é a ideia. Empatia é se colocar no lugar de uma pessoa, no lugar do outro. É sentir o que o outro está sentindo. Isso é empatia. Romanos 12, 15 diz assim: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é empatia. E a empatia é algo tão importante que já começa com o próprio Jesus Cristo. Eu vou ler um texto que eu acho fantástico, Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é empatia. E a igreja deve ter o mesmo sentimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se colocou no nosso lugar, veio sentir aquilo que nós sentimos. Mesmo sendo Deus, fez-se semelhante a nós. E nós precisamos, em algumas vezes, nos colocar no lugar do nosso semelhante. Esse sentimento de submissão de Cristo, de autodoação, de humildade, de amor, deve ser o sentimento de uma igreja. A igreja não pode viver em função de programas, mas do amor que em cada um se coloca no lugar do outro, né? Sente a dor do outro, vibra com a alegria do outro. Isso é importante, porque às vezes parece que vivemos em competição. O sucesso de um incomoda o outro. Não, não é assim. Aliás, não pode ser assim. A dor de um é a dor de todos e a alegria de um é a alegria de todos. O sexto tópico, indo já para o final. Eu quero dizer que numa família não se deve ter divisões. Divisões. Eu quero ler um texto de Paulo, 1 Coríntios 1:11, que diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. A palavra grega tem o sentido de... A palavra grega usada para divisões tem o sentido de fratura. É interessante porque estamos falando do corpo, né? Então, fratura seria o corpo quebrado, o corpo dividido. Gente, como dói uma fratura no corpo. Como dói quando alguém tem apenas um dedinho fraturado. Uma vez, jovem, eu quebrei o braço. Eu era quietinho, mas eu quebrei o braço. Aliás, quebrei os dois, né? E quando eu quebrei o braço esquerdo, eu falei, tranquilo, eu sou destro, né? Eu não conseguia abrir a torneira, eu ficava torto assim, ó, porque eu não tinha equilíbrio para abrir a torneira com a mão só. Demorei a me ajustar, porque aquele braço que parecia que não tinha tanta importância era importante para mim, para o meu equilíbrio. Assim é a ideia do corpo. A igreja é o corpo de Cristo.
né? Mas o corpo de Cristo em Corinto estava fraturado. A igreja família evita os grupos, os partidos, né? Rejeita os acionistas majoritários, porque ela entende que ela é inteira, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser fraturada. Uma coisa que muito me entristece é ver irmãos se ofendendo na internet, falando mal um do outro, em público, nas redes sociais. E eu fico só imaginando o coração de Deus, né? Vendo seus filhos divididos por política, por forma de culto e tantas outras coisas. Imagine um pai olhando os filhos brigando, divididos, fraturados como um corpo por divisões, por visões diferentes. Não é muito legal, né? Eu quero concluir a minha palavra, meu estudo, fechando essa ideia da igreja como família, dizendo que os cristãos, eles impactaram o mundo, lá no primeiro século, por se mostrarem numa época de tanta divisão, que eram unidos. Foi assim que a igreja impactou o mundo. A igreja começou a se expandir numa época de divisão, de brigas por poder dentro do Império Romano. E a diferença que a igreja fez naquele contexto é que ela era uma família unida. Um dos grandes oponentes do cristianismo, um pagão chamado Celso, ele nos legou um belo testemunho a favor dos cristãos, porque comentou que achava os hábitos dos cristãos, lá no primeiro século, estranho. Segundo ele, os cristãos viviam como uma família, palavras dele, né? Eles pegavam os feridos, os sem-tetos, e levavam para dentro das próprias casas e cuidavam deles. Ele disse, que sentimento estranho. E ele falou, vede como se amam. Para ele uma crítica, para nós um elogio. Isso é ser família, isso é ser igreja. A igreja é uma família. Então, hajamos, que possamos agir para que as nossas igrejas sejam assim como uma família. Tenho dito isso.